avisinhos, aqueles de sempre, mas às vezes tem gente que é a primeira vez, né? A gente precisa falar. Então, todos os dias nós temos palestras, menos as sextas-feiras, né? E quem quiser passar no plantão, chega um pouquinho antes para poder ter tempo de passar no plantão, né? De segundas, terças e quintas, as palestras são às 20 horas. De quartas-feiras, como hoje, às 14 horas, sábado às 17 e domingo às 10 horas. E tem evangelização infantil. Quem tiver criança, sobrinho, filho, algum amiguinho que possa trazer, por favor, são todos bem-vindos, né? As nossas criancinhas aí, que é o nosso futuro, né? De trabalho social, a casa, o nosso departamento social, distribui todo segundo sábado do mês 60 cestas básicas. Então, a gente precisa da colaboração de todos, dos amigos, se a gente puder, dos nossos vizinhos, né, 1 quilo de alimento, alguma coisa não perecível para poder ajudar na confecção das cestas. Muito importante para essas famílias, né? E a cada 15 dias aos sábados, a distribuição do lanche para os moradores de rua aqui nas imediações de Santana, né? E o www.casadocaminhosantana.com.br. A gente pode assistir as palestras que aqui a gente tem, pode ser ao vivo, né? Ou fora do tempo real também, tá bom? Então é legal a gente estar ligado também nessa parte de computador, quem não puder. Mas se a pessoa puder vir aqui é melhor, porque a gente sente esse calor humano legal aqui entre nós. Oi, não, então, já demos esses recadinhos, né? E agradecemos a todos pela tolerância de ouvir esses recados, que às vezes se torna repetitivo, mas muito necessário. Acho que é bom desligar um pouquinho, né? E agora, então, vamos nos acalmando mentalmente e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, os amigos espirituais de braços abertos que estão aqui nos acolhendo com muito carinho. Desde há muito, esse ambiente já foi preparado para nos receber com toda a fraternidade. Que nós possamos nos ligar diretamente ao Pai, com esse sentimento de amor fraterno e de bondade que todos nós temos no nosso coração. Então, esse momento é um momento de reflexão, de aprendizado, de cura, por que não dizer? Porque enquanto a gente está na palestra, a gente também está sendo assistido nas nossas necessidades espirituais. Assim como cuidamos do corpo, também precisamos do alimento para o espírito. E as palestras e o trabalho espiritual nos ajuda muito a isso, a subir nessa degradinha, nessa escada evolutiva que nós viemos aqui buscar no planeta Terra. Sabedores que somos, que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores individuais estão sempre conosco, não nos abandone em momento algum. Nós que devemos estar sempre ligados, sempre buscando esse entendimento com uma boa leitura, com uma prece que nos liga diretamente ao Pai. E assim, vamos com o Pai Nosso, fazendo o nosso Pai Nosso, tão linda essa oração, que nos liga diretamente ao nosso Pai, que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim, já preparados, vamos convidando o Roberto para fazer a palestra para nós hoje do livro Fonte Viva. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Estejamos todos na paz de Deus. Hoje nós vamos estar conversando a respeito do tema do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O item do livro, a lição de hoje, é a lição de número 36,
na qual é intitulada Afirmação Esclarecedora. Emmanuel vai buscar em João, no capítulo 5, no versículo 40, onde diz: "E não quereis vir a mim para terdes vida." Só relembrando, esse evangelho de João é um pouquinho diferente dos outros 3 evangelhos sinóticos, na quais aqueles 3 eram escritos, dirigidos para uma região circunscrita. E João escreveu para todas as comunidades. E o Evangelho de João ressalta bem a divindade do Cristo. Desde o comecinho do Evangelho até o final do Evangelho, nós vamos ver que é ressaltado essa divindade do Cristo. Tanto é, se nós voltarmos um pouquinho para trás aqui, no próprio capítulo 5, Jesus começa falando aqui no 39, ele diz assim: "Vocês vivem estudando as Escrituras, pensando que vão encontrar nelas a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas vocês não querem vir a mim. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Eu não aceito os elogios dos homens. Quanto a vocês, eu já os conheço de muito tempo. O amor de Deus não está dentro de vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Mas se outro vier em seu próprio nome, poderão acreditar. Se vierem elogiando uns aos outros, e não buscam a glória que vem de Deus único, não pensem que eu vou acusar vocês diante do Pai, no qual põem a sua esperança. Se vocês acreditassem mesmo em Moisés, também acreditariam em mim, naquilo que ele escreveu. Como não acreditassem em mim? Porque foi a respeito de mim que Moisés escreveu. Mas se vocês não acreditam naquilo que ele escreveu, como irão acreditar nas minhas palavras? Então Emmanuel, ele vai fazendo um contraponto aqui, na qual ele vai dizendo que quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade do aprimoramento próprio. Ele diz que os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus. Eles reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Ele diz: creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato do corpo, mas não querem irem até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendo ouvir-o à beira do lago sereno, em preleções de esperança e de conforto. Todavia, negam-lhe a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, ardonada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade. À frente da multidão desvairada e enferma, suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem vir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receio abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria nas condições que agitam, todavia detestam a própria renovação.
Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante, de que se faz ele embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar, servir e querer. Nós vemos aqui, nesse contraponto, que Emmanuel nos mostra que desde agora, dos templos, os aprendizes do Evangelho, continuam com as mesmas dificuldades do que existia no tempo de Jesus. Nós lemos os livros, assistimos palestras, fazemos os cursos, mas nós continuamos com as mesmas dificuldades. Porque onde está essa dificuldade? Está de nós exercermos a prática do Evangelho. A gente escuta, ouve, lê, compreende, entende, mas não pratica. Essa é a maior dificuldade. Por isso que Jesus não falava diretamente a cada pessoa. Ele usava, inclusive, a simbologia por parábolas, porque palavras ele montava um certo quadro, criava personagens, e esses personagens, eles davam vida a esses personagens, aí eles exemplificavam o problema da humanidade. Para cada problema, Jesus tinha uma parábola perfeita que justificasse. Então, com uma parábola só, ele conseguia atingir um grupo muito grande de pessoas. Ao passo que se ele fosse atender um por um, não daria. Cada um viria com pequenos probleminhas e não daria conta. E não resolveria o problema de todos. Então, ele usando as parábolas passam de tempos em tempos, em séculos, elas permanecem ali, servem para todo o tempo. As coisas divinas têm esse caráter. Quando uma coisa é divina, ela passa anos, séculos, e continua ali, sempre valendo, sempre com o seu conteúdo, com aquele valor, porque é da divindade. Nós temos muita dificuldade de abandonar as sombras. O que são essas sombras? As nossas más tendências do passado, as nossas tendências também do presente. Nós temos muitos melindres, muita reclamação, muita acomodação. É por isso que se faz presente, muito importante, a gente saber o poder que tem, a influência que tem a reencarnação na vida dos homens, da humanidade. É através da reencarnação é que nós vamos nos lapidando uns com os outros. É que como se nós estivéssemos, em cada encarnação, nós estivéssemos representando um papel, cada um de nós. Onde o palco terreno da vida, cada um representa um papel. Onde que nós somos assistidos em diversas plateias. Uma plateia mais abaixo, que nos empurra para determinadas situações. A plateia acima, que são os espíritos protetores, que nos consolam, que nos ajudam, que nos empurram para o outro lado. E assim, nós vamos nos lapidando uns com os outros, nos tornando melhor. Na troca desses papéis que se invertem de uma encarnação para outra, que se faz necessário, se nós nos acomodamos, se nós fôssemos ficar um pai a vida inteira e fôssemos um pai carrasco, ou um pai exigente, ou um pai tão ausente, não haveria uma evolução. É preciso que esses papéis se invertam. Numa hora nós somos pais, outra hora somos mãe, outra hora somos filhos, outra hora somos invertidos papéis, avô vira pai, pai vira filho. É preciso que todos esses papéis se invertam entre si, para que se haja uma lapidação de tudo isso, e há um aperfeiçoamento de tudo isso, e para que haja a evolução do espírito. Mas nós encontramos muita dificuldade nessa jornada terrena. Não é fácil. Dizer-me que nós vamos ficar espíritos perfeitos de uma hora para outra, não é assim. É muito difícil nós nos mudarmos de uma hora para outra. Atingirmos essa renovação interior que o Cristo nos pede. Essa mudança de atitude, mudança de maneira de agir, da nossa maneira de pensar. E quando nós não conseguimos fazer isso, o que vem? Vem a dor, vem o sofrimento.
E para fazermos tudo isso, que se faz justo e necessário para o nosso crescimento, para a evolução do espírito, o que é preciso? É preciso muita coragem. Coragem agregada à fé. Mas a fé na esperança. Uma esperança de quem acredita. Acredita num mundo dos espíritos. Num futuro mundo. Não vive só na vida presente, na vida material. A vida material, nós precisamos de tudo isso que se encontra ao redor para vivermos. Precisamos do trabalho, precisamos da família, precisamos da sociedade, precisamos de tudo isso. Mas nós temos que ter uma esperança na vida futura. E nós estamos plantando hoje, semeando hoje, a nossa vida futura. Cada um hoje está plantando a sua semente e irá colher no futuro tudo aquilo que está fazendo hoje. Nós somos herdeiros disso. Vamos herdar o que nós plantamos hoje. A coragem, evidentemente, quando falamos de coragem, nós temos que falar também de medo. Quem é que não tem medo de mudar? Mas a coragem é fé. É fé, apesar do medo. Apesar do medo, nós temos que ter essa coragem de mudança, de enfrentarmos essas situações. Jesus, quando veio e apareceu como Messias, os judeus naquela época pensavam num Cristo, num Messias que viesse salvar da opressão que eles viviam há 40 anos dos romanos. Mas Jesus vem com outro ditado, vem com outra palavra. Ele não vem falar em luta corporal, ele vem falar em luta através do amor, através da caridade. Vem nos colocarmos como irmãos. E interrogado se o mundo dele, se o reino dele era deste mundo, ele diz a Pilatos que o seu reino não era deste mundo. E na pergunta 1018 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem. Em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E os Espíritos dizem, o Cristo, ao responder assim, falava no sentido figurado. Ele queria dizer que apenas reina no coração puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares onde domina o amor, o bem, mas os homens ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. E não estando com o Cristo, o que acontece? Nós teremos que passar pela dor, pelo sofrimento. Para exemplificar um pouco isso, nós vamos voltando um pouquinho na história e vamos entrar um pouquinho na bodas de Canaã, onde nós vamos encontrar um personagem muito enigmático. Na boda de Canaã, como todos sabem, aconteceu aquele milagre em que Jesus transforma a água em vinho, e no terceiro dia da festa, acabou-se o vinho. E na tradição judaica não pode faltar vinho numa festa. De forma nenhuma, tem que ser servido sempre o melhor vinho primeiro, depois, se não tem o melhor vinho, vão servindo os piores vinhos no fundo, que todo mundo já está um pouquinho alto, né? Mas não pode de forma nenhuma faltar vinho. Isso seria um vexame para quem estivesse dando aquela festa, faltasse vinho. E a anfitriã da festa recorre a Jesus, que estava presente com a família, vai a Maria e pede o socorro de Jesus para que interferisse naquilo e desse um auxílio. E Jesus vai e procede, consegue transformar aquela água em vinho. Eu vou sintetizar um pouco a história, que ela é longa, senão não vai dar tempo, tá?
E ali se encontra nessa festa esse personagem muito enigmático chamado Sadoc. Sadoc era uma pessoa muito influente naquela região, possuía muitas posses. E Sadoc ficou muito enciumado quando vê Jesus sendo o centro das atenções. Ninguém lhe dava mais atenção para ele. E ele percebeu ali que muitas pessoas estavam dando atenção para Jesus, que muitos ficavam emocionados com a presença de Jesus, outros ficavam envergonhados. Ele mesmo se sentia triste, não sabia por quê. Mas ele ficou com muita raiva, ficava com muita raiva de Jesus naquele momento, porque ele não era visto, parecia que ele passava despercebido naquele momento. Ele não passava a ser mais o centro das atenções naquela festa. Passava a ser Jesus, porque todas as atenções ali estavam voltadas para Jesus. Então, Sadoc, em determinado momento da festa, ele começa a pensar com ele mesmo que Jesus ali talvez fosse um feiticeiro, fosse um mágico. Como é que ele pudesse transformar água em vinho? Que magia que fez Jesus para conseguir isso? Jesus, ele taxou de charlatão. Esse é um charlatão que vem enganar o povo. O que ele vem fazer com essas palavras? O que ele quer convencer o povo, a humanidade, com suas palavras? Ele não acreditava no que Jesus falava, não queria escutar, nem chegar perto mais de Jesus, porque ele achava que todos ali estavam lhe desprezando. Chegado a um determinado momento, Sadoc, muito irritado, pega os seus escravos e toda a sua família e, sem se despedir de ninguém da festa, nem dos convidados, nem dos anfitriões, nem muito menos olhando para Jesus, ele se retira da festa. Muito bravo, enfurecido. E Sadoc, como estava próximo, deixa a sua esposa na porta de casa com a família e vai caminhando por uma cidade um pouco distante chamada Betânia, e vai no caminho com todos esses pensamentos, com toda essa raiva enfurecida, vinha na cabeça dele de que Jesus era realmente um charlatão. Jesus estava enganando o povo com aquelas suas palavras, que Jesus passava por o Messias, mas ele percebia que Jesus ali naquele momento não fazia curas, e ele pensava com ele, mas eu também atendo as pessoas, eu faço curas, eu faço bem, eu já expulsei muitos espíritos demoniados, eu atendo as pessoas, eu já curei muitos. Até eu mesmo já pensei que eu seria o Messias. E ele vai na cidade de Betânia procurar ali as pessoas influentes da cidade, tentando convencê-las da blasfêmia de Jesus, para tentar condenar também Jesus. Naquela época a condenação era a cruz. Mas ele não consegue, porque o pessoal daquela cidade de Betânia, a família de Jesus era muito conhecida, porque José era um carpinteiro na cidade de Canaã lá. Judas, que era seu filho, era um vendedor de imóveis que Jesus fazia. E todo mundo conhecia naquela região os móveis que Jesus fazia. No Sinédrio eram vendidos muitos móveis. Os doutores da lei compravam muitos móveis através de Judas. Eram móveis muito bem feitos, talentosos, carpinteiros eles eram. Demorava até 1 ano para conseguir um móvel feito por José, dado a procura que tinha pelos móveis. Então eles não acreditaram em Sadoc. Sadoc foi para as outras regiões em volta, também ninguém acreditou em Sadoc, porque falavam bem da família de Jesus, aquela família era muito bem conhecida. E ele foi ficando cada vez mais intrigado com isso. E na volta para casa, ele passa mal, se sente muito ruim. Muitos dias de festa, exausto, com aqueles pensamentos ruins na cabeça. Ele vai chegando em casa e conta para a esposa, e a esposa percebe que ele está pálido, e ele fala para ela que não se sente bem, ela percebe que realmente ele não está bem, pede para que ele vá se banhar, e quando ele vai se banhar, ele percebe que no corpo existem umas manchas escuras no corpo, e ao se tocar nessas manchas, ele percebe que ele não sentia o corpo, elas são insensíveis ao toque. E a esposa, vendo a gravidade, manda chamar o médico. O médico, quando volta, constata que Sadoc estava com lepra. E aí Sadoc,
antes que o médico constatasse, pediu para que ele, sinceramente, contasse o que ele tinha, que ele suportava tudo, não teria problema. Mas quando ele soube que era a lepra, Sadoc entrou numa depressão profunda, ficou trancado no quarto por muitos meses, não atendia ninguém, não curava ninguém, não queria mais saber de ninguém. O pessoal lhe procurava para fazer negócio, para que ele atendesse, que expulsasse os espíritos, para atender outras coisas, mas Sadoc estava ausente muitos meses e o tempo se passava, até que as autoridades ficaram sabendo, através do Dr. João, que Sadoc estava com lepra. E intimaram, numa visita, que Sadoc fosse levado para o Vale dos Leprosos. Apesar de muito constrangimento, e muita dor e sofrimento, a esposa de Sadoc teve que levar Sadoc para os Vales dos Leprosos. Uma região distante, de muita pobreza e miséria. Ali viviam muitos leprosos, em uma circunstância de fome, porque muitos familiares já não visitavam com medo de ser contaminados com a doença. Deixavam a comida a uma distância muito longe para não chegarem perto. Esses leprosos, quando eles tinham que ir para a cidade, eles tinham que abanar uma matraca para dizer que eles iam passar, não podiam andar e transitar livremente pela cidade. Mas Sadoc, como era um líder, uma pessoa de muito conhecimento, logo se fez naquele lugar, achou 9 leprosos, mais 9 leprosos que estavam ali, de pessoas de posse, que também estavam na mesma condição que ele. E Sadoc se fez ali o titular daquele grupinho, formando o 10º leproso. Então ele se tornou-se ali um chefe daquele grupo ali, manipulava aquele grupo. Mas a esposa de Sadoc, comovida com aquela situação, porque quanto mais passava o tempo, Sadoc ia se complicando, ocasionando. Ele já perdeu os dedos da mão, as pernas já estavam com problemas, retorcidas. Sadoc já se arrastava lá por dentro. Outros já estavam sem olhos, comido, aos faces, comida. A lepra, ela destrói os tecidos. Estavam ali em condições já desfiguradas. Mas a mulher de Sadoc, esposa de Sadoc, não desiste. Ela continua acompanhando Jesus, os passos de Jesus, e por onde andava Jesus, ela via as curas. E certo dia, ela vai visitar Sadoc e fala para ele das curas que Jesus fazia, dos milagres que ela presenciava, que Jesus tinha ressuscitado lá Lázaro, tinha feito outras curas, tinha curado um cego de nascença que era vizinho de Sadoc, e todas as outras curas que a esposa relatava. E Sadoc, já mais comovido com a situação, já não era mais aquele homem do passado, sofrido pela dor, já estava ali escutando a esposa que relatava. Ele não sabia até aquele momento de quem ela falava. Mas conforme ela foi falando, ela tinha medo até de falar que era Jesus, porque ele não aceitasse que Jesus pudesse curá-lo. Mas conforme ela foi falando, dando as características de Jesus, ela foi falando daquele homem que tinha um olhar muito penetrante, da bondade de Jesus, daquele homem de cabelos encaracolados, da sua bondade imensa, dos seus milagres e tudo que ela presenciava. Aquilo foi comovendo Sadoc. E Sadoc comentou com ela que nunca tinha esquecido daquele vinho que ele tinha tomado, que ele nunca tinha tomado um vinho tão saboroso como aquele na vida, que apesar dele ter aquela indiferença com Jesus, aquela coisa, ele tinha sempre alguma coisa que também dizia que talvez aquele fosse o Messias. Mas o seu egoísmo, o seu orgulho, naquela época o impediam de ter o olhar para esse sentido. Então, a esposa pergunta que Sadoc não queria que ele fosse até Jesus, e ela disse até para ele: vá, convença esses seus amigos que vá até Jesus, para que Jesus proceda à cura. Quem sabe Jesus pode curar, tirar você dessa doença. E Sadoc resolve que ele mesmo quer ir à procura de Jesus. E ali se programa uma ida ao encontro de Jesus. Jesus viria até aquelas regiões, até Jerusalém, e ela ficou sabendo que, numa determinada época, Jesus viria à visita na casa de Pedro. Então ela programou para que esses leprosos viajassem com um pouco de antecedência. Seria uma viagem longa, eles passariam por várias regiões, vales, montanhas, até chegar lá onde estaria Jesus, na casa de Pedro.
E Jesus, vindo daquela região, quando Jesus sempre se aproximava, por onde passava, vinha multidões sempre pedindo a cura, pessoas se atirando aos pés do Cristo e dos discípulos pedindo a cura. E aí então, os leprosos ficaram escondidos atrás de uma colina, porque eles não podiam ser muito vistos pelo povo, porque o povo tinha medo dos leprosos, eles fugiam dos leprosos. Mas num determinado momento, que deu para eles se aproximarem do Mestre, eles se atiram, os 10 leprosos, aos pés do Mestre, pedindo por clemência para que Jesus os curasse. Estavam ali junto com Jesus Pedro, João e Tiago. E Jesus fica muito comovido com a situação dos leprosos e pergunta realmente se eles queriam ser curados, todos os leprosos. E eles disseram que sim, mas Jesus, olhando com um olhar muito penetrante a um deles, pergunta: você quer ficar mesmo curado? Quer que seu corpo fique curado? E ele disse que sim. Então Jesus orou a Deus e pediu a intercessão por aqueles leprosos. E ali junto com os apóstolos, Pedro, João e Tiago, quando acabou aquela oração, todos os 10 estavam curados. Mas só um deles voltou e agradeceu o Mestre. Era Sadoc. Sadoc voltou, agradeceu o Mestre, e os outros se foram. Foram festejar, beber, voltar para as festas para recuperar o tempo perdido. Mas Sadoc, quando ia partir, Jesus pediu para que ele fosse aos sacerdotes, aos doutores da lei, mostrasse o que tinha acontecido com ele. E ele foi e mostrou aos sacerdotes e aos doutores da lei. E também quando chegou em casa, ele disse para sua esposa e para a família que a partir daquele momento tudo estaria à disposição de Jesus, a sua casa, os seus bens, tudo, que a partir daquele momento ele ia seguir os ensinamentos de Jesus. E assim se fez. E no final de tarde, os 2 apóstolos chegam a Jesus, que estava sentado à beira de uma árvore. Era Pedro e João. E Pedro e João diz a Jesus: Mestre, vós fizestes tantos milagres hoje, curastes 10 leprosos. E Jesus vai falar aos apóstolos que nem todos eles foram curados, que só um daqueles foram curados. E explica aos apóstolos que a doença daquele que foi curado estava no corpo físico só, estava na sua alma, ainda não tinha passado por seu espírito. A doença de Sadoc pôde ser curada, porque os demais não puderam ser curados, porque não estavam com o espírito preparado. E Jesus diz aos apóstolos que o Pai não quer que ver ninguém doente. O Pai é um Pai de amor e quer ver todos com saúde, mas que os homens procuram a doença por suas próprias mãos. É por isso que Emmanuel nos fala aqui, ele usa aquele versículo e nos traz esse exemplo, nos colocando na situação atual dos templos e dos aprendizes do Evangelho, com aquele povo que procurava o Cristo naquela época. Porque procuravam o Cristo só para quê? Para a vida momentânea, para satisfazer os poderes daquela vida, daquele momento. E Jesus mostrou para os apóstolos, através da cura desses leprosos, que a cura é interior. Que não adianta curar o corpo físico, se é o espírito que está doente. Então não adianta nós procurarmos, corrermos de um lado para o outro, atrás de tantas curas, de tantos problemas que nós temos, de tantos desafios, não problemas, se nós não curarmos primeiro a nós mesmos. Então a cura está dentro de nós. Nós temos que ter confiança
mas temos que procurar a cada dia nos melhorarmos. Como diz os ensinamentos, cada um segundo as suas obras. Eu vou terminar por aqui, porque o tempo já se foi. Muito obrigado a todos. Estava tão boa a historinha, né? A gente ilustra bem para a gente, né? Se alguém quiser fazer alguma colocação assim sobre o assunto, alguém gostaria de falar? Quer falar? Não é para quem tiver qualquer mal, uma doença, cruzar os braços e aguardar. Não é assim, é procurar, né, ajuda, primeiramente médica, né, é fazer tudo direitinho e depois, então, com confiança em Deus, né, aguardar a sua cura. É lógico que nós todos somos espíritos enfermos, né? Todos nós somos, por isso que nós estamos aqui. Então, os males que nos atingem, muitas vezes é para testar a nossa fé, né? Testando a nossa fé, se não é um mal que vem de encarnações, reencarnações anteriores, é um teste de resistência, de confiança, e a gente tem que continuar lutando, trabalhando para melhorar, né? Evidentemente. A doença, às vezes, está purificando, né? O espírito da gente, vai tornar a gente mais luminoso, né? E a gente vai buscando ajuda aqui e ali, mas sempre com fé. Como no começo da palestra, né, o Zé Roberto falou sobre as parábolas que Jesus falava, e ela vai além de todos os tempos, né? Então, ele é muito atual. Ontem ainda eu conversava com a minha filha, que tem 20 anos, e teve o blackout, né? Aí eu falava para ela assim, tá vendo, filha? A luz, assim, que é gerada, assim, né, materialmente, mas o sol amanhã vai estar aí. Não vamos nos preocupar. Vamos vibrando, vamos orando para os engenheiros, quem está tomando conta da situação. Não vamos ficar, é porque vamos nos desesperando. Não, vamos nos acalmando e se a gente não pode fazer nada, que era o nosso caso, a gente era uma simples dona de casa lá, falei, então vamos vibrar agora, todo mundo junto, cada um do seu jeitinho, fazer um pensamento positivo para que rapidamente eles encontrem a solução e logo já acalme, as pessoas possam voltar para suas casas, tranquilos, né? Então, tudo que os ensinamentos de Jesus, a gente transfere para os momentos de hoje. Situações corriqueiras, as coisinhas que nos preocupam, as doenças, né? As preocupações dos familiares, problemas financeiros que todos nós também podemos ter. E assim a gente vai, nas parábolas, buscando. Ele é muito atual, né? Como diz os jovens hoje em dia, ele é o cara. A gente costuma falar, né? Então, é importante a gente lembrar dos ensinamentos falar sobre ele todos os dias, onde a gente estiver, em casa, no trabalho, nas ruas, não ter vergonha de falar a palavra de Jesus, que às vezes a gente fala, puxa, vamos parecer muito igrejeiros, alguma coisa, ficar falando. Eu acho que no dia a dia nós temos que nos colocar mais, sempre, aumentando a nossa fé, a nossa esperança e multiplicando nos nossos locais onde a gente vive, e dentro de nós, que é mais importante, né? Tá bom? Então, se alguém quer falar alguma coisinha? Quer, Leida? Não? Tudo bem. Então, agora vamos agradecendo, né? Se alguém, essa historinha que eu contei de Sadoc está nesse livro Estrela de Luz, ela é muito mais completa, mais rica, tá? É do Zoldino Rezende de Moraes, pelo Espírito Ismael. Muito lindo, Estrela né? de Luz, muito boa, bonita história e comovente. É verdade. Então, obrigada. Bom, agora então, vamos nos unir novamente em pensamentos, né? E doar o que nós temos de mais nobre na nossa alma, que é o nosso amor, a nossa bondade, a nossa esperança, a nossa luz. Então, de mãos dadas com Jesus, nosso amigão de todas as horas, vamos unidos, confiantes, e doar essa energia boa e positiva para todos os locais da Terra onde se encontram pessoas necessitadas, onde se encontram doenças, nos hospitais, vibrando também por todos os trabalhadores do bem,
para que continuem incansáveis no seu propósito de amor, nas prisões, nos cárceres onde as pessoas se encontram cumprindo as suas penas, pessoas que também estão com planos não muito elevados, que possam ser tocados nos seus corações, para que deixe esse amor que tem dentro de cada um brotar e vir junto conosco nessa caminhada de amor. Vibremos por todos os jovens, principalmente esses jovens que estão com problemas de drogas ou desencontrados na vida, que eles possam ser tocados também por esse amor e por essa paz. Pelos velhinhos, pelas crianças, enfim, todas as pessoas que estão necessitadas de algum bálsamo de paz. Pelos locais onde tem fome, onde tem guerra, onde tem excesso, problemas com água, às vezes enchentes, lugares onde tem problemas de quaisquer natureza, que nós possamos atingir esses locais com os nossos pensamentos. Pelas pessoas que estão desencontradas nas ruas, que eles possam sentir o amor de Jesus, que nos ensinou com tanto carinho, e que nós possamos ser transmissores desta paz. Vibremos por todos os lares do planeta Terra, que esses lares todos se unam nesse amor. Pelos nossos lares também, que quando voltarmos para as nossas casas, que nós encontremos lá um ambiente de paz e que nós possamos contribuir com essa paz, com a nossa luz interior. Pelos nossos locais de trabalho, onde nós nos dirigimos, onde servimos de alguma forma, que lá também todas as pessoas possam estar abençoadas, iluminadas e protegidas. E por nós mesmos, que nós possamos ficar firmes e fortes no caminho do bem, com esse amor, com essa bondade. Agradecendo essa oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa de oração. E assim, que nós voltemos tranquilos para a nossa jornada com muito amor. Graças a Deus, que assim seja. Tem muitas pessoas que chegaram e não assinaram o livro lá. Por favor, assinem agora, enquanto nós nos preparamos para o trabalho, o passe, né? Aparecida?